Aqui é a doutora Kelly. Aqui é o Wesley. E a gente está hoje aqui um pouco mais descontraído para falar sobre uma coisa que as pessoas meio que botam o bicho de sete cabeças, que é long short. Foi até uma questão, pergunta, né? Uma pergunta que um dos nossos assinantes do canal perguntaram aí, né, Kelly? E eu sempre brinco que o pessoal, quando começa a falar de bolsa de valores, eles adoram umas palavras complicadas. Eu sempre digo que é para meio que separar, assim, né? Isso. Pessoal que conhece, de quem não conhece, aí você vai... Sempre quando você entra numa conversa com alguém que trabalha com bolsa de ações, eles falam um monte de palavra e começa lá... Trade, call, put, long short. Então assim, mas hoje a gente vai falar sobre long short, ok? E aí, O que é isso, né? Que é isso? Então assim, a gente quer desmistificar isso para vocês, para que você possa entender claramente o que é. Obviamente que entender o que significa não é um passo para fazer uma operação dessa, né? A gente já falou um pouco sobre operações, por exemplo, como day trade, a gente já explicou um pouco sobre o mercado de ações, a gente vai cada vez mais acrescentar mais conteúdo sobre isso, mas hoje a gente quer que você entenda só o que significa long e short. Na verdade, esta operação de long short é quando você identifica duas ações e essas ações elas têm alguma ligação entre elas, né, doutora Kelly? Geralmente você pega banco, você pega duas ações de banco, quando você pega, por exemplo, construtora, você pega duas ações de construtora, telefonia, só para você fazer esse entendimento. Então você avalia duas ações e percebe o seguinte: você percebe que uma dessas ações está bem desvalorizada com relação à outra, né? Então você percebe que ali, eu estou tentando traduzir isso numa linguagem bem simples, você percebe que uma tem já um valor, valorizou, já subiu, né? Digamos assim, muito mais do que a outra. Então existe um potencial de crescimento numa maior do que na outra. E aí o que você vai fazer? Você vai simplesmente entrar na bolsa vendendo aquela ação que já subiu mais do que a outra, né? Então você entra vendendo esta ação mesmo não tendo a ação, e com o dinheiro que você vendeu esta ação, você compra aquela que tem um potencial de valorização maior. E aí onde é que você ganha? Você vai ganhar quando realmente isso que você está imaginando acontece, ou seja, aquela que estava pouco desvalorizada começou a se valorizar mais, ultrapassou, o que você vai ganhar vai ser essa diferença, esse gap. Mas aí como é que, aí eu vou te perguntar, mas como é que a pessoa vai pegar a ação que ela não, vai vender uma ação que ela não tem? Pois Olha é. Só que coisa linda, Isso. Adoro isso. Então, para você conseguir vender uma ação que você não tem, você vai fazer aquilo que a gente já explicou no outro vídeo, que é que você vai alugar esta ação. Em algumas corretoras, isso é até interessante, que você vai ver lá o BTC, você já olha, aquela ação já está disponível automaticamente para venda, então você pode já vender automaticamente aquela ação mesmo não tendo, e aí o contrato de aluguel é automático. Mas você precisa tomar alguns cuidados, né, Kelly? Geralmente as próprias corretoras, elas exigem que você, na verdade eu acho que já é obrigação, que você tenha títulos ou alguma outra ação que garanta aquela operação. Então, vamos dizer, você não vai começar hoje sem nenhum centavo na bolsa fazendo long short. Por quê? Porque assim, imagina, você vai alugar uma ação que você não tem lá e você já vai vender essa ação. Qual é a garantia que aquela pessoa que te alugou de que você vai devolver as ações para ele? Então, a exigência que as corretoras fazem é que você tenha pelo menos você já tenha ações ou até mesmo títulos para você dar como garantia. E você vai fazer esse procedimento, você vai alugar essas ações que estão lá no valor que você acredita ou que realmente vão baixar, você aluga, mas nesse momento ela está valendo muito. E assim, vou dar até um exemplo, eu fiz isso com Bradesco e Banco do Brasil. O Banco do Brasil, o Bradesco estava num valor até bem alto e eu falei, pô, acho que o Banco do Brasil vai ultrapassar Bradesco, então eu fui lá, aluguei Bradesco, vendi Bradesco. Quando eu vendi Bradesco, eu já na hora
Eu já peguei o dinheiro que eu recebi, é isso que você tem que fazer, você não tem que vender. Você pegou alugado a 15 mil, foi o que eu tinha feito. 15 mil, você olha aqueles 15 mil, agora eu vou botar pra mim. Não, você já na hora, você pega esses 15 mil e compra outra ação, que foi o que eu fiz, eu comprei Banco do Brasil. Quando você vê que tá num patamar que, pô, já ganhei 6 mil, 5 mil, às vezes até mais, de algo que você não botou um centavo, isso levou lá, eu lembro que chegou a levar um ano, mas pelo menos, também não é uma, por isso que é long short, né, não é uma coisa que você faz isso, mas em 5 anos, 5 mil de zero, olha quanto que você tem aí de resultado. E aí sim, quando você vê que tá na hora, você vai fazer o contrário, você vai vender aquela ação que você ganhou, e você vai lá e compra de volta aquela que você alugou e devolve para a pessoa que você alugou. Então, é essa sequência, basicamente. E o long short, ele é muito interessante pelo seguinte, eu estou falando aqui, por exemplo, numa ação que já subiu mais do que a outra, né? E você ganha exatamente nessa diferença, porque você, então como a doutora Kelly explicou, você vendeu 15 mil de Bradesco e aí comprou 15 mil de Banco do Brasil. Vamos supor que 3, 4 meses depois, aqueles 15 mil de Bradesco estão valendo 17, mas os 15 de Banco do Brasil já estão valendo 20. Então o que aconteceu? Você ganhou exatamente essa diferença aí de 3. Mas o que acontece? Você precisa fazer uma análise, na verdade, das ações que você está operando, porque pode ocorrer ao contrário também. Você vendeu o Bradesco a 15, ela caiu, e a outra ação também caiu, né? Então, assim, você sempre ganha nesta diferença, desde que na queda a sua ação caia menos do que a outra, né? Ou a sua ação suba mais do que a outra, ou o melhor dos mundos, a sua ação a que você comprou suba e a outra caia. Aí você vai ganhar muito. Os marqueteiros fariam aquilo assim, ganhe independente se a sua ação cai ou não, né? Poderia, e é uma realidade. Exato. Acontece isso. Exato. Tá? Então é por isso, na verdade, quando você entra numa ação vendendo esta ação, nós chamamos isso de short. E quando você então, com aquele dinheiro, compra uma outra, a gente chama isso então de long. Long, short, comprando e vendendo. É isso, né? Bem didático, bem tentando esclarecer de uma maneira bem simples. Agora, só um detalhe, né? Se você está começando em ações, não comece por uma estruturação desse tipo, né? Eu entendo que você isso aí já é um passo a mais, você precisa já conhecer um pouco da bolsa, você já precisa ter perdido um pouquinho em outras operações. Você já tem a sua conta numa corretora, porque tem gente que nem a conta tem a conta, então assim, que tem a sua conta, que já tem investido em algumas ações, que já saiba pelo menos mexer na plataforma para que não se aventure e realmente possa correr riscos. E pra gente finalizar, Kelly, e aí eu colocaria assim, e aí o pior cenário de todos, que às vezes a gente vê acontecer, que é aquelas pessoas que ainda não estão na fase de investimento, descobrem esse tipo de operação, que praticamente não requer capital, e começam então a especular para tentar gerar dinheiro, né? As operações em bolsa de valores, lembrando que se você vender uma ação, comprar outra, e pode acontecer de aquela que você entrou vendendo, ela subir e a que você comprou cair, ou seja, o seu prejuízo vai ser maior, né? E vai pagar o aluguel. Você vai pagar o aluguel, você precisa ter cuidado nesse detalhe, quanto cobra de juros nesse aluguel, né? Então assim, a gente não recomenda que você faça isso sem experiência, sem ter capital, alocando só uma pequena parte do seu capital por operação, para que você, em vez de ter um ganho, tenha um revés maior ainda. Aqui assim, o nosso canal vem objetivos pessoais, né? A gente trata para que a gente possa te ajudar no dia a dia. Então essa é a ideia, por isso que a gente tenta trazer da maneira mais simples possível, sem aqueles nomes todos complicados. A gente na verdade está aqui para descomplicar, ok? Espero que a gente tenha ajudado. Se gostou, dá um joinha. Não esquece de assinar o nosso canal aqui, tá? Que a gente ultrapassou o número de 1000 inscritos. Isso. Parece pouco, mas pra gente foi uma vitória, porque a gente consegue impactar 1000 pessoas a cada vídeo que a gente publica. É isso aí. Espero que você tenha sido uma dessas
E se não foi, clica aí, porque toda semana a gente coloca algum vídeo interessante para que você realmente possa alcançar os seus objetivos pessoais. Um abraço e a gente vai beber um pouquinho agora. Ai, ai, ai. Tchau, tchau.